Olá! No primeiro trimestre desse ano, o PIB brasileiro cresceu somente 0,2%. Um desempenho ruim, mas que poderia até ser resultado de fatores conjunturais. No entanto, outro dado também preocupa. Um estudo sobre a competitividade das 60 maiores economias do planeta mostra que nos últimos 4 anos, o Brasil caiu do 38º para o 54º lugar. O Expressão Nacional de hoje quer saber que fatores estão segurando a economia brasileira e o que é preciso fazer para o Brasil voltar a ser competitivo. Eu recebo hoje o professor da Universidade de Brasília, doutor em economia, Roberto Heller Júnior, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, o deputado José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e o assessor econômico do Ministério do Planejamento, Emílio Chernavski. Qual é a sua percepção sobre esse problema? Participe pelo 0800 69 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. O Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e também pela nossa página na internet. Senhores, muito boa noite, muito obrigada pela presença aqui. Eu quero começar o programa de hoje mostrando uns números desse estudo do Instituto IMD, em parceria com a Fundação Dom Cabral. E aqui eu tenho, em 2014, as economias menos competitivas. Em 54º lugar, o Brasil, seguido da Eslovênia, Bulgária, Grécia, Argentina, Croácia e Venezuela. Então, abaixo do Brasil, na América Latina, só temos a Argentina e a Venezuela, que ocupa o último lugar. Tem em seguida um outro dado sobre como é que é a competitividade dos BRICS, que é aquele grupo de países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2013, a China, nesse mesmo estudo, estava no 21º lugar, passou para o 23º em 2014. A Rússia, do 42º, 38º, teve uma melhora. A Índia saiu do 40º para o 44º, ou seja, caiu no ranking. A África do Sul, de 53 para 52, ficou mais ou menos na mesma posição. E o Brasil caiu do 51º para o 54º lugar. E eu quero começar o programa de hoje ouvindo a participação do Carlos Alberto Arruda de Oliveira, pela Webcam. Ele é da Fundação Dom Cabral e foi responsável pela parte feita no Brasil desse estudo. A Fundação Dom Cabral, ela é parceira do IMD nesses estudos. Carlos Alberto, você me escuta bem? Carlos Alberto? Escuto bem, tudo bem. Boa noite, muito obrigada por sua participação aqui no Expressão Nacional. Carlos Alberto, eu gostaria de começar o programa você explicando, em linhas gerais, quais foram os pontos que chamaram mais atenção na performance do Brasil nesse estudo. Bom, infelizmente o Brasil esse ano ele apresentou uma perda generalizada no estudo. Em praticamente todos os indicadores, o Brasil perdeu competitividade. Esse estudo combina fatores econômicos com fatores regulatórios, fatores empresariais e dados de infraestrutura. E nesse conjunto das variáveis, o Brasil perdeu em praticamente todos os indicadores. Ok, a gente volta com você já já. Deputado Zeca Dirceu, em relação aos números iniciais que eu mostrei, qual é a sua percepção sobre essa situação do Brasil nesse ranking? Eu acho que não é correto analisar a competitividade do país apenas por esse estudo, apenas por essa pesquisa, por mais respeitável que ela seja. O Brasil tem conseguido evoluir positivamente e só não evolui mais porque nós estamos pagando ainda o preço por ações que não foram feitas no passado. Eu destacaria a educação, a criação de novas universidades federais, a criação das escolas técnicas, a ampliação do investimento. O Brasil investia em 2000 apenas 4,7% do PIB, hoje já investe mais de 6%, vai chegar a 10% do PIB. Eu destacaria a educação como uma área que cabe nos dois exemplos. Nós estamos pagando um preço pelo que não foi feito no passado. O Brasil ficou 8 anos sem criar uma universidade federal. O Brasil proibiu que fossem feitas novas escolas técnicas. Isso tem relação direta com a competitividade hoje. O Brasil agora está fazendo isso. Criou 14 novas universidades federais, está ampliando os cursos de engenharia, criou mais de 200 novas escolas técnicas. Isso vai ajudar em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia, em inovação, que é importante para a competitividade, mas demora a acontecer. O investimento da educação ele não traz resultados no curto prazo. Acho que são medidas importantes. E o governo, e até mesmo aqui o Congresso, tem tomado medidas tributárias. Hoje nós acabamos de aprovar mais algumas emendas, destaques da ampliação
né, da faixa de enquadramento do Super Simples, que ajuda muito as pequenas empresas do país, né? O Brasil teve nos últimos anos redução de IPI, né? Os estados fizeram reduções de ICMS, né? Diminuir carga tributária é importante para tornar o país também mais competitivo. E o Brasil hoje tem, né, um planejamento, uma decisão política e tem investimentos acontecendo na infraestrutura, né? O país está avançando em algo que é importante para diminuir custo e para tornar o país mais produtivo, mas paga também um pouco pelo passado, né? Você não retoma uma política de planejamento só com decisão de investir. Tem que ter projetos, tem que conseguir superar as amarras, por exemplo, ambientais, né? O Brasil é um país que faz corretamente uma política muito forte de fiscalização, controle, tem órgãos que atuam de forma bastante consistente. Nós temos outros países que não respeitam isso. A China, muito mais bem classificada do que o Brasil em competitividade, por exemplo, não tem o mesmo zelo ambiental que nós temos, não tem os mesmos órgãos e os mecanismos de controle. É um país totalmente diferente do Brasil. Eu vi que na pesquisa, além de questões quantitativas, foi observado questões qualitativas. Por exemplo, a opinião de executivos de algumas empresas. Como é que um executivo na China, né, um país que é ditatorial, ele vai poder se expressar, vai poder dar uma opinião verdadeira? No Brasil, há muito mais liberdade. É claro que a visão do executivo é muito mais crítica. Eu vi aqui na pesquisa, né, no que diz respeito a portos, só para concluir, né, Estônia, Lituânia, à frente do Brasil. Se nós somarmos a área territorial dos portos brasileiros, talvez seja maior que toda a área territorial desses países. Vi na pesquisa que a Jordânia, na frente do Brasil, né, como um país mais competitivo. Eu não acredito que a Jordânia seja mais interessante e mais competitiva que o Brasil. Vamos ver, então, a opinião do professor da Universidade de Brasília, Roberto Heller. Roberto Heller, na sua opinião, qual é a sua avaliação inicial sobre os números que foram apresentados, a situação do Brasil e sobre as considerações feitas pelo deputado Zeca Dirceu? Então, esses números eles são consistentes com outras pesquisas. Você tem algumas outras pesquisas de competitividade e ambiente de negócio. Tem uma muito famosa do Banco Mundial chamada Doing Business. A posição do Brasil é 116 de 189 países. E onde o Brasil aparece melhor colocado, que é na do Fórum Econômico Mundial, ainda assim ele está em 56º de uma lista de 144 países. Então, onde ele está melhor colocado. E o que você vê no Brasil, quer dizer, eu trabalho com esse tema de competitividade e produtividade há muitos anos, é uma estagnação absurda da produtividade. O Brasil é um país que é pouco eficiente e a eficiência do Brasil cresce muito pouco desde os anos 70. Então, nós estamos com um problema de longuíssimo prazo. Agora, existem problemas pontuais que eu creio que podem ser tratados no momento. Se você olha nesse ranking de competitividade do Fórum Econômico, o maior problema é institucional. São instituições ruins. Se você olha no Doing Business do Banco Mundial, os grandes problemas brasileiros são tempo para abrir uma firma, tempo para conseguir uma licença de construção, tempo para fechar uma empresa e resolver problemas de insolvência. Em todos esses indicadores nós estamos piores do que a média da América Latina. Se você olha também nesse reporte do Fórum Econômico Mundial, o maior problema que se enxerga no Brasil hoje é a falta de infraestrutura. Na sequência vem a regulação tributária, depois a alíquota tributária, o valor da carga tributária, mas reparem que a regulação vem antes do valor do tributo, quer dizer, incomoda mais a dificuldade de pagar tributo do que pagar tributo em si. As empresas têm que ter uma estrutura só para controlar tributos. Ineficiência da burocracia do governo em quarto lugar e em quinto lugar, só em quinto lugar que vem a questão do mercado de trabalho, que é muito falado. Então, esse estudo, ele, na minha avaliação, ele está no contexto de outros estudos de comparação internacional de competitividade. E está no contexto, sim, muito mais grave, de uma estagnação da capacidade brasileira de se tornar mais eficiente. E eu tenho uma avaliação que isso está muito relacionado, essa questão institucional, ela tem o seu efeito muito grande. Essa dificuldade de trazer empresas para o Brasil torna muito difícil incorporar novas ideias. Se nós olharmos, principalmente na dinâmica recente da economia mundial, as grandes inovações elas vêm por novas empresas. Você cria a empresa inova, ela afeta o mercado e aí outra empresa vai lá, acaba incorporando, mas ela aparece com novas empresas. E esse movimento no Brasil é muito difícil pelo excesso de regulação, pelo excesso. Em parte, o deputado falou, e eu concordo, em parte, tem um lado positivo nisso, uma preocupação ambiental, uma preocupação trabalhista, que é bom isso que o Brasil tenha. Nós não queremos virar China, e eu tenho dito isso sempre. Agora, em outra parte,
existem problemas sérios que devem ser enfrentados e são problemas muito de cunho de regulação. Então, nem sequer exige tanto investimento como o caso da infraestrutura, que nós sabemos que aí precisa de um investimento muito grande. Agora, em outras pesquisas também se relaciona que o problema da infraestrutura também está relacionado a esse ambiente de negócios, né, grosso modo colocado. Ok. Eu quero ouvir então agora o assessor do Ministério do Planejamento, Emílio Chernaves. Emílio, qual é a sua avaliação desses números que foram apresentados e que foi dito até agora no nosso programa? Obrigado, boa noite. Bom, em primeiro lugar, esses estudos são sempre importantes, agora a gente tem que relativizar eles. Especialmente relativizar a importância deles. Em primeiro lugar, a correlação deles com o crescimento, ou seja, o ranking que o país tem nesse não significa necessariamente a capacidade, embora esteja ligado, mas não é diretamente ligado correlacionado à capacidade de crescer dele. Basta ver que a China aparece nesse ranking em 23º, os Estados Unidos, que tem os últimos anos de taxas muito baixas, tem sido consistentemente o primeiro e tem crescido muito baixo. A Irlanda, que pouco tempo atrás estava com taxa de crescimento negativa, aparece em 18º, uma posição bem melhor que a China. Ou seja, são importantes, mas a gente tem que pensar isso. E outra questão que o deputado colocou, nesses estudos, a percepção dos empresários, não dos empresários, da comunidade que é entrevistada, é muito importante e ela mede um aspecto subjetivo da economia. Tanto que, olha, se você vê, bom, o Brasil caiu 3 posições, a Índia caiu 4 esse ano, a China 2, a Alemanha subiu 3 posições, a Dinamarca caiu 3, ou seja, de um ano para o outro você tem grandes movimentos, o que, a princípio, se você pensa que isso de alguma forma reflete condições estruturais da economia do país, fica complicado, variações consideráveis de um ano para o outro, né? E um ponto que o Roberto colocou, que... não, desculpa. Foi o Carlos Alberto, o Carlos Alberto da Fundação do Cabral. O Brasil, nesse último ano, praticamente ele perdeu posições em praticamente todas as questões. O que é difícil também, novamente, pensar que um país de um ano para o outro perde em todas as questões, ou seja, mais um país que está ocorrendo várias mudanças, isso ressalta o aspecto crucial da percepção, que é influenciada por uma série de motivos, não necessariamente ligados ao funcionamento da economia. A gente volta. Volta, sim, eu tenho isso. Deputado José Aníbal, PSDB de São Paulo, queria ver o senhor agora em relação aos números que foram apresentados e o que foi dito aqui. Foi falar um pouco de produtividade, de carga tributária, de ambiente institucional. E o assessor do Ministério do Planejamento, Emílio Chernaves, que ele citou um ponto que me chamou a atenção. Ele diz que os Estados Unidos têm crescido muito pouco, mas têm se mantido sempre no primeiro lugar no ranking, né? Esse ranking de competitividade está mais ligado, inclusive, à condição estrutural de competir, no ranking, de que é o resultado da economia. Então, me parece que o fato de os Estados Unidos se manterem no primeiro lugar mostra que é um país onde existe um espaço, um ambiente de negócios propício. Um ambiente de negócios propícios e também condições fundamentais para manter uma posição de vanguarda em inovação tecnológica, na presença nas cadeias produtivas globais, não é? No ambiente de negócios. O Brasil não tem nada disso hoje. O Brasil tem um investimento baixíssimo. A formação bruta do capital fixo, que você está preocupado com a dona Maria e o senhor José, é o que o país poupa para investir, no Brasil é cada vez menor. Está abaixo de 18% agora. A China está acima de 40%. Vou dar um exemplo. Mas os países, na média, países que têm semelhança com o Brasil, tem 25%, 26%. O Brasil não investe. O Estado brasileiro, ele gasta mais a cada ano do que o correspondente aumento da arrecadação. Ele é um Estado permanentemente deficitário. Ele usou uma receita agora, nesses últimos 2, 3 anos, de estimular o consumo, não é? Como isso não se fez acompanhado de investimento, está aí o resultado, 0,2%. O país está quase parando. Uma boa parte dos economistas disse agora
que 2014 acabou. Eu acho até um exagero. Acho que tem muita coisa que ainda se pode fazer, se pode tentar fazer. Eu dou um exemplo que eu vivi intensamente, que eu fui secretário de Energia em São Paulo nos últimos 3 anos e 4 meses. O que o governo fez no setor de energia no Brasil é uma insensatez total. O setor elétrico, então, esse está totalmente penalizado. Está com as pernas bamba. Mas o setor de energia, de um modo geral, o setor sucroenergético, isso aí está todo dia nos jornais, é unanimidade. Não adianta ir para propaganda. O que eu, por exemplo, nesse caso do setor sucroenergético, considerando que é um setor que emprega centenas de milhares de pessoas, produz um combustível que tem muito pouco impacto ambiental, e o etanol do Brasil é premium, é melhor do que o americano. Nós estamos importando o americano para suprir a demanda do Nordeste. Isso é uma vergonha. Pois bem, o que é possível fazer? Faz uma agenda e tenta negociar com o governo. Está todo mundo tentando, mas não está fácil. Nós estamos desperdiçando cogeração com bagaço de palha de cana, nós estamos desperdiçando um potencial que pode nos colocar nessa matéria, numa posição semelhante à que nós temos em outros produtos agrícolas. Claro, o Brasil é o maior produtor de açúcar, mas nós podíamos estar fazendo do açúcar, como é possível fazer, vários derivados para a produção de óleos, para a produção de etanol de segunda, terceira geração, a partir da cana, etc, etc. Mas a pesquisa, a massa crítica desse setor, ela está, não está parada, mas ela sofre um processo de baixa continuidade. Por quê? Porque o setor todo está esfriado, faz 2, 3 anos. Esse é um setor que nós poderíamos estar numa posição de vanguarda, porque é integral a presença da produção brasileira, tanto no que se refere ao campo, como ao processamento, como depois à logística, etc, etc. Agora mesmo, até para que a dona Maria e o senhor já saibam, São Paulo, o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, mas São Paulo é o maior exportador. Foi concluída a duplicação da ferrovia que vai para Santos, uma das ferrovias, são 2. E essa que foi concluída, ela transportou no mês de janeiro 1 milhão de toneladas de açúcar por trem. Cada composição carrega 10 mil toneladas de açúcar. Então, é logística. Quer dizer, o Brasil poderia estar fazendo esse investimento, é outro problema sério nosso de logística. Eu acho que o governo está um pouco, no que se refere à energia, sem saber o que fazer. Tentou a generosa política da redução do custo da energia. Nós vamos chegar no final do ano com a energia industrial a 4ª mais cara do mundo. Claro que isso é um fator que tira a competitividade. Okay. Tem fatos que nos servem para ver o porquê dessa situação. Pode ser um pouco mais, um pouco menos e tal. E tem também a possibilidade de, por isso eu não sou a favor daqueles que dizem que o ano acabou, em certas áreas, como essa do setor sucroenergético, na área de energia de um modo geral, fazer algo diferente, que nos propicie um novo caminho, e não esse que nós estamos trilhando de crescimento tão baixo. Ok, eu queria voltar a ouvir o Carlos Alberto, da Fundação Dom Cabral. Carlos Alberto, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Carlos Alberto, foi comentado aqui muito em relação aos dados dos outros países, também um pouco sobre os dados do Brasil, e a dificuldade, às vezes, que existe de comparar o Brasil com outros países. Não só pela qualidade da informação, como foi o caso da China, né? O deputado Zeca Disseu comentou da dificuldade, muitas vezes, de um empresário chinês se manifestar abertamente, fazer uma avaliação abertamente sobre o ambiente de negócio dele, mas também questão de características dos países. Então, eu queria que você dissesse para a gente o que a pesquisa revelou do Brasil em relação a ele mesmo. Como eu falei na abertura do programa, nos últimos 4 anos, o Brasil saiu do 38º para 54º lugar. Essa mudança, ela é uma mudança em função da movimentação das outras economias também, ou ela tem mais a ver com o Brasil em relação a ele mesmo? O estudo ele sempre sofre esse impacto. Alguns países ganham ou perdem posição porque os seus vizinhos nos indicadores de competitividade avançam ou retroagem mais ou menos do que ele. Nesse ano em especial, o Brasil perdeu posição em relação ao próprio Brasil. Cada um dos variáveis pesquisados, e o deputado falou de educação, nós olhamos não só o investimento em educação, mas a qualidade da educação,
e o deputado Zeca Disseu está corretíssimo, o Brasil está com 4,97% do PIB investido em educação, que é um número que coloca o Brasil na 27ª posição nesse indicador, que é uma ótima posição para o Brasil, mas o Brasil está na 59ª posição no indicador de qualidade da educação. No teste PISA, por exemplo, da OCDE, nós estamos na 47ª. Então, nesse estudo, sofre impacto quando o país perde posições para ele mesmo. O que aconteceu com o Brasil esse ano? E o professor Roberto chamou a atenção da questão regulatória que é destacada pelo Doing Business. Quando o país não avança, e o Doing Business no Banco Mundial no ano passado chamou a atenção que o Brasil, entre os vários países da América Latina, é um dos países que tem avançado menos no ponto de vista de simplificação do marco regulatório para a atividade empresarial. Países como Colômbia, Peru, Chile já tiveram avanços significativos, o que ainda não tem acontecido no Brasil. Quando o país não avança, ele tende a perder competitividade não só naquele fator específico, mas gera uma cadeia de efeitos. Por exemplo, o Brasil perdeu 2 posições nos indicadores de infraestrutura básica, apesar dos investimentos que foram feitos, como foi citado pelo deputado. Mas o que foi feito não é suficiente para colocar o Brasil, do ponto de vista da infraestrutura logística, numa condição muito competitiva. Bom, aí, qual o impacto disso? Na produtividade de todas as áreas da economia. Por exemplo, a agricultura, que teve um avanço significativo de produtividade e de capacidade produtiva, ela perde produtividade para entregar o produto no porto, ou mais ainda no seu cliente, por deficiências rodoviárias, portuárias, enfim, deficiências logísticas que foram causadas por esse baixo investimento relativo ao próprio Brasil no ciclo de 2013 e 2014. Então, você diria que mesmo que os outros países tivessem se mantido como estavam antes, que o Brasil tenderia a cair em função da performance dele em relação a ele mesmo, é isso? Exatamente. Nós medimos cada um desses indicadores, eles são avaliados relativamente. Então, os Estados Unidos, que esse ano voltou a ser o primeiro, só para citar, em 2010, fruto da crise financeira e econômica, os Estados Unidos perdeu a primeira posição, caiu para a 3ª posição, muito em função do déficit público. Nos 2 últimos anos, voltou ao primeiro lugar. Então, cada um das variáveis, o primeiro país mais competitivo é analisado em relação aos demais. Isso gera um índice que vai de 0 a 100. O Brasil, esse ano, pela primeira vez, desde que o Brasil entrou nesse estudo, que foi em 2006, pela primeira vez o Brasil perdeu um índice de 50 pontos, ou seja, 50% abaixo do primeiro lugar. Isso sugere que o Brasil está distanciando dos países mais competitivos, o que não era verdade nos últimos anos. Eu diria 2000, 2002, 2005, o Brasil teve um momento muito positivo de avanço na sua base competitiva. Nos últimos 4 anos, o Brasil vem perdendo, e esse ano, na pior posição que ele já teve na história desse relatório. Deputado Zeca Disseu, PT do Paraná, o senhor falou na sua primeira participação sobre a questão da educação, citou números, né, do aumento do ensino universitário no Brasil, quanto tempo o Brasil ficou sem abrir universidades. Eu lendo para esse programa, um dado me chamou a atenção, eu li, que não vou lembrar a fonte agora, que quase 40% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. E alguns dados de produtividade, que é um dos grandes problemas que existe para a competitividade brasileira. Não só a produtividade que é baixa, como o descasamento que muitas vezes acontece entre produtividade e política salarial. Os dados do Conference Board mostram que a produtividade média do trabalhador brasileiro em 2013 foi de um pouco menos de $11 por hora trabalhada. Isso, a chilena foi de quase 21, a mexicana 16,8% e a argentina quase 14%. Né? Então, isso mostra que mesmo em relação aos países da América Latina, a produtividade do trabalhador brasileiro está muito abaixo. E isso a gente não está nem comparando com o trabalhador americano, por exemplo. Né? O que é preciso fazer para que haja um aumento dessa produtividade? O senhor falou das ações do governo. O que é preciso as empresas fazerem também para que o seu trabalhador seja mais produtivo? Eu tenho dificuldade de falar pelas empresas. O que eu posso falar é que o país está investindo, né, cada vez de forma mais ampla na educação, né, e como eu disse no início, o investimento na educação ele demora para apresentar resultados. Ele é extremamente importante, ele é estratégico, talvez seja o mais
importante e é o que o Brasil pecou muito no passado, né? Nós temos hoje pessoas que estão no mercado de trabalho com 30, 35 anos que viveram, né, a sua fase mais rica educacional, né, da informação de nível superior, de nível técnico, uma situação que o Brasil tinha enormes fragilidades, né? Eu citei aqui o fato do país ter ficado quase uma década, né, proibido de criar novas escolas técnicas. Foi um grande equívoco que agora começa a ser revertido. Eu sou do Paraná, né? No Paraná foi criado o Instituto Federal do Paraná e hoje já tem 32 campos espalhados por todas as regiões. Então, o jovem ou o adolescente de hoje, quando ele chegar nessa fase de estar lá dentro da empresa, como você citou, ele com certeza vai ter muito mais capacidade de produzir, porque ele vai ter cursado o ensino superior, ele vai ter participado de uma escola técnica, ele vai ter tido oportunidades como o Pronatec hoje está oferecendo, que foi um programa novo criado, né, de capacitação, qualificação profissional e de ensino técnico, né? O governo está investindo muito nisso, né? Só nesse ano de 2014, 14 bilhões de reais. Eu queria tocar num outro tema que foi falado muito aqui, que é a infraestrutura, que eu considero importante, e de investimento que o país tem que fazer, para também relembrar alguns números. Na década de 90, principalmente no final da década de 90, o Brasil investiu em torno de 50, 60 bilhões. Né? O Brasil, né, meados da década passada até agora, 2010, foi investindo de 70 até chegar a 100 bilhões. Né? Hoje o Brasil tem uma taxa de investimento de 170 a 190 bilhões. É um avanço significativo. É o suficiente? É óbvio que não é o suficiente ainda, né? Não está se fazendo mais, não é só por ausência de decisão política. Tem decisão política e o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é uma prova disso. O Brasil nunca teve um programa, uma ação permanente de investimento consistente em rodovias, em ferrovias, em portos, em aeroportos, na sua logística, como está tendo agora. E esse investimento cresceu tanto por coisas singelas que também no passado não eram feitas. Eu quero citar aqui um exemplo, que eu já fui prefeito 2 vezes, né, sou do interior do Paraná, de uma pequena cidade. O Brasil não tinha nem estrada vicinal para escoar a produção agrícola. O governo federal lançou um programa dentro do PAC, de aquisição de máquinas e equipamentos, que investiu só no ano passado e nesse ano 5 bilhões. Né? Não é ainda um investimento consistente, mas ele nunca aconteceu na história. Os municípios não tinham condição de adequar o carreador ali para que a produção agrícola pudesse chegar na rodovia, chegar no porto ou chegar no aeroporto. Então, eu acho que tem muito ainda para ser feito, mas tem mudanças consistentes acontecendo. Aqui foram adquiridas 18 mil máquinas, né, reta escavadeira, motoniveladoras, caminhões basculantes. Então, acho que essa ação, né, por mais singela que ela seja, ela prova o quanto que lá no passado o Brasil pecou. O Brasil não tinha nem estradas vicinais, quanto mais portos, aeroportos e rodovias. Isso para a agricultura, eu vivo lá na ponta, é extremamente importante, fundamental. Não tem como ser competitivo sem isso. Deputado Zé Aníbal, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes do intervalo eu queria ouvi-lo em relação ao ponto que foi tocado aqui pelo deputado Zeca Dirceu. Eu perguntei a ele o que as empresas brasileiras precisam fazer para aumentar a sua produtividade. O senhor é de um estado, o senhor é de São Paulo, o maior estado industrial do Brasil, foi secretário de Estado até pouco tempo. O que o senhor acha que as empresas brasileiras ainda deixam de fazer e ficam esperando que o Estado faça por elas? Primeiro, eu quero deixar para o deputado aqui uma tabela sobre investimentos em infraestrutura no Brasil. Em 2001, o investimento na infraestrutura no Brasil sobre o PIB foi 3,22. Em 2012 foi 2,32. E aí tem a série todos os anos aqui. Não adianta números. Vou lhe entregar a outra tabela que eu tenho. Não, você vai me entregar de valores. Eu estou te entregando do percentual sobre o PIB, que essa aqui é mais verdadeira. As duas, né? Segundo, deputado, eu não queria entrar nesse tipo de coisa, mas você falar que vicinais... Bom, primeiro, São Paulo. Vamos falar de São Paulo. São Paulo tem programa de vicinais há décadas. E vamos ser bem objetivos. Se não fosse a logística de São Paulo, o Brasil teria travado a duplicação do acesso aos Santos, agora a duplicação da ferrovia. Caminhão chega em Santos e sai. Chega e sai. Tem alguma espera, mas sai. Levar 1 milhão de toneladas de açúcar por ferrovia não tem nada a ver com o governo federal. Tirou 25 mil caminhões por mês, no mês de janeiro, de ir a Santos descarregar açúcar. Estou falando de coisas objetivas. O problema não é esse ensino técnico. Você falou, foi proibido. São Paulo, de 99, quando eu fui secretário, nós começamos a reexpansão do sistema de ensino técnico e tecnológico, tinha em 99 80 mil alunos. Hoje tem 310 mil. Nós tínhamos 7 faculdades de tecnologia. Eu fiz 4.
O Geraldo Alckmin fez mais umas 15. Deputado. O Serra fez 20. Não é porque fica essa história passado. O passado do Brasil, olha, é grandioso. Deputado, E o futuro, eu espero que seja também. Deputado, Agora, a gente o vai que, pro eu intervalo, acho eu dos preciso que você fale o que empresários? os empresários Os têm que fazer. empresários eu vou falar em seguida, se me der a palavra. Você quer que eu fale agora? Isso, porque eu a acho gente- que os empresários estão porque a gente tem que ir pro do que eu intervalo. tenho visto, um ambiente melhor para os negócios. Segundo, uma inserção mais efetiva do Brasil nas cadeias produtivas globais, agregando valor, não é? Isso é fundamental, e produtividade. E aí vem todo esse ambiente de negócio, a regulação, etc, etc. É essa expectativa que eu vejo que existe nos empresários. Eu vi outro dia um que foi homenageado aí dizendo, olha, nós queremos que as regras estejam mais claras, o governo mais previsível. O que se fez na área de energia elétrica é um desastre que desorganizou o setor e o Tesouro já pôs 30 bilhões de reais lá, 30 bilhões de reais, e o extra que mandaram pegar agora através da Câmara acabou já no mês de maio. Vamos falar então Vai ter que pôr mais. um pouquinho mais disso no segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você não participou, ainda está tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressionacional@câmara.leg.br, o nosso Twitter, @xnacional. No próximo bloco, a gente vai falar como está a confiança dos empresários brasileiros. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e na nossa página na internet. Hoje nós estamos discutindo a competitividade da economia brasileira. E eu quero voltar nesse bloco mostrando dois gráficos que apresentam o índice de confiança do empresário industrial nesse primeiro bloco. Esse estudo foi feito pela CNI e anota que o empresário brasileiro pode dar para a expectativa que ele tem em relação à economia brasileira, a confiança na economia brasileira, pode ir de 0 a 100. Então, a média 50, em maio de 2011 estava acima da média, 57,3. Em maio de 2013 estava praticamente na média, 49,9. E em maio de 2014, esse índice caiu para um pouco abaixo da média, 48%. E eu tenho um outro gráfico que trata do setor de serviços. O índice de confiança de serviços é um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. A média histórica desse índice é 123,5. Em maio de 2011, esse índice de confiança estava em 135. Em maio de 2013, estava um pouquinho abaixo da média, 120. E em maio de 2014, 110. Então, esses dois gráficos dão uma ideia de como é que está a confiança do setor industrial e do setor de serviços brasileiros em relação à economia brasileira. E eu quero voltar nesse bloco ouvindo o assessor do Ministério do Planejamento, Emílio Chernavski. Emílio, qual é a sua percepção em relação a esses dados? Porque o estudo do IMD, junto com a Fundação Dom Cabral, ele fala de dados, vamos dizer assim, concretos, objetivos, mensuráveis de forma objetiva, e fala também da expectativa do empresariado brasileiro. Esses gráficos dão a entender que a expectativa, o índice de confiança do empresariado brasileiro vem caindo. O que o Ministério do Planejamento está fazendo para tentar reverter esse número? A confiança, tanto dos empresários como dos consumidores, é um ponto central no funcionamento da economia. Algumas coisas, bom, a gente está num ano, a reversão de expectativas, ou seja, a piora da confiança não tem sido, nesse começo do ano, não tem sido só no Brasil, é um fenômeno, hoje, existia uma expectativa que nesse momento, nesse ano, o mundo ia se recuperar mais rapidamente da crise que vem há 6 anos, né? Mas nesses primeiros meses do ano isso tem ocorrido algumas frustrações, então não é só aqui que tem ocorrido essa queda nas expectativas. Agora, parte dessa diminuição da confiança, a gente tem algumas coisas que tem origem até em mitos que a gente vê, por exemplo, um chave é que a gente estaria com um risco inflacionário especialmente grande, sendo que a gente teve nos últimos anos a inflação está em níveis parecidos e ela enquanto a gente teve entre 95 e 2002 uma inflação com a média, na média dos 8 anos, de
9,1%, 9,2%. A gente tem nos últimos anos 5,9%, sendo que esse ano, em 2013, a inflação foi menor que em 2011, e, entretanto, aparece como se a gente estivesse à beira de um descontrole inflacionário, quando os números claramente não mostram isso, ou seja, não tem como... Isso certamente afeta as expectativas. Outro ponto é justamente relacionado ao investimento público. Certamente, deputado, se a gente pega algum ano em particular, a gente tem momentos onde o investimento é um componente que varia mais de ano. Cada ano ele é um componente do PIB que mais varia. Então, o que a gente tem? Então, a gente pode ter anos maiores e menores, mas quando a gente vê todo um período entre 95 e 2002, ao longo de 8 anos, o crescimento do investimento, a taxa de crescimento era 1% por ano. Nos últimos 10 anos, 11 anos, entre 2013 e 2013, esse mesmo crescimento do investimento, que era 1%, tem sido de 6%. Multiplicou por 6 a taxa de crescimento do investimento. Em 2013, a taxa de investimento no Brasil foi entre as maiores, a segunda ou a terceira maior, depende do índice que você olha, que mais cresceu no mundo. É baixo, há poucas dúvidas que esse investimento ainda é baixo, né? Só que ele tem crescido sistematicamente. Isso Emílio, antes de passar para o professor do IB, eu queria te perguntar um ponto. Você falou em relação à inflação. Sim. Que existe uma impressão errada de que a inflação brasileira estaria uma ameaça de descontrole. Agora, diante disso ser errado, essa informação ser errada, por que o Banco Central, no último ano, aumentou tanto a taxa de juros? Foi justamente para tentar acalmar essa expectativa, essa imagem errada de que a inflação está alta? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, faz uma política monetária restritiva, o interesse dele é justamente segurar a inflação. Qual seria a justificativa, então? Não, o Banco Central tem atuado, ele tem contribuído para que a inflação fique no nível que se encontra. Esse nível é resultado, inclusive, da ação do Banco Central, que tem toda a liberdade e tem a atribuição de fazer isso. Agora, o ponto central é que, contrário a essa percepção, a gente tem uma inflação que tem sido relativamente estável nos últimos anos e ela é significativamente menor do que em períodos recentes, do que 10 anos atrás, e muito menor do que períodos anteriores. Então, esse ponto... Mas vamos reconhecer que no meio do caminho teve um plano de estabilização, né? Claro. Então tudo bem. Teve, Esse é um ponto chave, né? Por isso. E logo depois do plano, nos anos que se seguiram, durante 10 anos após o plano, que fez um corte fundamental, mesmo assim, ao longo dos 10 anos seguintes, a média foi 9%. E hoje ela é inferior a 6%. Mas é verdade. Tinha 30 por mês. E houve Ele caiu para 1. duas grandes crises internacionais nesse período também, né? Era 940. Sim, se bem que nenhuma como a atual. Mas é verdade, tivemos crise de grande estabilidade financeira. Só queria falar um pouco do investimento ainda, porque mesma coisa, o investimento em infraestrutura, a gente tem que pensar, de fato, também há poucas dúvidas que ele precisa ser ampliado muito. Eu acho que há poucas dúvidas quanto a isso. Agora, a gente tem que pensar, nos anos 70, a média do investimento do PIB, o percentual do PIB que era em infraestrutura era superior a 5%, era 5,5%, a média dos anos 70. Nos anos 90, ao longo de toda a década, ela foi 2,3%. Despencou o investimento. Agora, ele está em torno de 3% e crescendo. Agora, o que a gente tem que pensar, que isso tem paralelo com a educação, o investimento, quando você não faz, fica tanto tempo sem fazer, as suas capacidades de investir se atrofiam. Ou seja, as pessoas a cargo de fazer o planejamento e a execução dos investimentos, elas se dedicam a outras coisas, as instituições igualmente, então custa voltar. Vamos ouvir, então, o professor da Universidade de Brasília, Roberto Heller, que disse no primeiro bloco que há muitos anos vem estudando esse assunto. O que você pode contribuir para o nosso debate, Tem Roberto? aqui muita coisa para a gente contextualizar. Em relação à inflação, particularmente, eu acho que a gente tem que contextualizar. A inflação em 94 foi 940. Fernando Henrique terminou, depois de descer, subiu, como se fosse um U, terminou em 12. O Lula recebeu em 12 e entregou um pouco abaixo de 5. Então, o que está acontecendo para essa expectativa é que é o primeiro governo que não consegue baixar a inflação. Se você pegar de 2010 e comparar com o que aconteceu 11, 12, 13, não baixou nenhuma vez.
apesar de ter tido uma queda significativa de crescimento. Então, você recebe um país em 2010 com uma inflação bem mais baixa do que a atual. Lembrando que uma diferença de 1 ponto numa inflação, quando você acumula, a coisa cresce. E que cresceu 7%, que foi uma coisa atípica, mas ficou marcado. Então, cria essa impressão. Mas eu queria voltar a essa questão do investimento da infraestrutura. E eu concordo. É importante investir em infraestrutura, é importante investir em educação. Mas a gente não pode se enganar com esses números. O maior período de investimento em infraestrutura do Brasil foi a década de 70. E aqui, vamos lá. Não dá para a gente pular da década de 70 para a década de 90, esquecendo a de 80. A década perdida? A década Mas perdida. foi maior, o investimento foi maior do que na 80, na perdida aqui na 90. É porque a década de 90 foi feito o ajuste daquela desgraceira toda. Então você fez um super investimento em infraestrutura e o que as pessoas podiam esperar, nossa, com todo aquele investimento em infraestrutura dos anos 70, o que ia acontecer com o Brasil nos anos 80? Crescer. Era o que todo mundo apostava. Assim como todo mundo estava apostando em 2010, que o governo vinha com um ciclo de crescimento, eu fui um dos poucos economistas que disse não vai crescer a partir de 2010. Não vai porque a gente não pode ficar achando que se investiu está tudo bem, você tem que estar olhando no que você está investindo. Então, nós estamos investindo em quê? É um investimento que vai dar impacto na economia? Então, o investimento, como toda variável macroeconômica, ela engana. Ela engana. Você olha aquela variável e às vezes você vai ver o que está sendo construído. Para ficar aqui no clima de Copa, está sendo construído estádio, que talvez não dê o retorno necessário, mas é investimento. Então, o que é chave aqui para a gente entender é como que a gente garante que seja feito um bom investimento. E aí eu vou insistir no ambiente de negócios e na previsibilidade. Eu vejo a economia brasileira, e é um tema que eu estudo, a economia brasileira ela teve um surto desenvolvimentista muito forte a partir dos anos 50, se intensificou nos anos 70 e gerou uma crise gigantesca nos anos 80, com endividamento, estagnação e hiperinflação. E nos anos 90, então, finalmente o Brasil percebeu o erro que tinha cometido, reestruturou, fez uma agenda de reformas, começou com o plano real de estabilização, mas depois uma série de reformas. E isso estava dando muito certo. Até que em 2006, mais ou menos, quer dizer, eu não quero fazer um corte aqui, governo tal, você teve grandes reformas no começo, ainda do presidente Lula. Mas em 2006 houve uma reversão da política. Uma reversão clara, assim, ali em 2005, 2006, claro. Então, vem o PAC, vamos retomar o investimento. Nós fizemos isso nos anos 70 e deu errado. Deu errado porque nos anos 80 foi desgraça. E essa reversão, ela claramente foi afetada pela crise, tá? Uma crise importante, ninguém vai desconsiderar a crise. Mas quando você chega em 2010, ainda nesse efeito de crise, e aí me parece que foi sim um erro de diagnóstico na política econômica, você aprofundou a reversão e os resultados não vieram. Roberto, então, só um ponto. assim, em relação a isso, nos anos 70, a gente aumentou os investimentos e a dívida disparou. A dívida a taxas variáveis. A gente agora, quando o Brasil está aumentando os investimentos, a dívida tem caído. Tem caído. Isso é uma diferença importante, mas o fato é que nós estamos já abrindo uma diferença entre a taxa de investimento e a taxa de poupança de 5% do PIB. E isso também é importante, porque as coisas não acontecem na hora. Quer dizer, a gente fez uma reversão grande de política em 2011, né? Saiu o tripé, entrou a nova matriz, começou a abrir. Quando essa taxa de investimento descola da taxa de poupança, eu insisto, já está em torno de 5% do PIB, se esse processo não é revertido, e eu não estou vendo como vai ser revertido, um aumento da taxa de investimento pode gerar uma catástrofe ainda maior. Porque essa diferença, quer dizer, se você está investindo 17% do PIB e poupando 12%, você está financiando isso com o resto do mundo. E aí você começa a desenhar um problema lá para frente. Os anos 70 não foram feitos em 3 anos, os anos 70 foram feitos em 10 anos. E a coisa estourou na década de 80. Então, acho que houve uma reversão, mas que pode ser revista. Eu acho que houve uma reversão da política em 2011. O governo passou a seguir uma estratégia de câmbio, que era uma discussão que eu, particularmente, considerava quase superada. E foi curioso, porque tanto o governo quanto a oposição fizeram o discurso do câmbio. A desvalorização de câmbio veio, o que aconteceu com a economia? A economia está crescendo menos, a participação da indústria continuou caindo, continua despencando, a indústria voltou aos patamares da década de 50, eu não sei se isso é um problema, mas o fato é que continuou caindo, e o investimento, quer dizer, a mudança de política foi feita para estimular a indústria e o investimento. E não aconteceu nenhum dos dois. A indústria continuou caindo e o investimento está mais baixo do que estava em 2010, antes da reforma da política. Então, acho que tem uma coisa aí para a gente rever na economia. Eu queria ouvir o Carlos Alberto, da Fundação Dom Cabral, que não participou ainda nesse bloco. Você está me ouvindo, Carlos Alberto? Está ouvindo. Carlos Alberto, no início do bloco a gente começou a falar sobre a percepção do empresariado brasileiro em relação à economia brasileira. E isso foi um dos pontos considerado no estudo de vocês. E foi falado agora em relação a investimento. E pelo que eu vi no estudo, foi apontado como um ponto positivo
na economia brasileira é o fato de o BNDES financiar investimentos. E o professor está falando do descasamento entre... O problema que pode ser o descasamento entre investimento e poupança. Então, eu queria ouvir você em relação a esses dois pontos, em relação à expectativa, o peso que a expectativa do empresário teve nesse estudo e o peso também do fator positivo colocado pelo investimento via BNDES, num momento em que há, segundo o professor, um descasamento entre investimento e poupança. Bom, então, primeiro, o relatório ele não é um relatório de análise do ambiente econômico, ele é um relatório de competitividade. E o empresariado, o que ele analisa são as condições competitivas do país. Ele analisa, por exemplo, a qualidade da mão de obra, a qualidade da cadeia de fornecedores, a qualidade da infraestrutura. Foi citada a questão da energia, ele avalia a percepção futura de disponibilidade de energia a preços compatíveis com a atividade empresarial. Então, há uma diferença entre a análise econômica e a análise do ambiente competitivo. Na percepção do empresariado, ela entra nesse estudo fazendo projeções de futuro, porque os dados que são usados, os dados estatísticos, eles refletem o Brasil de ontem, o Brasil de 2003, 2012, 2010 e diante. E a percepção do empresariado ela é sempre olhando o futuro. Para que a empresa possa crescer, a mão de obra qualificada, e é nesse sentido que é avaliado. Então, nessa perspectiva, a questão do investimento, do ponto de vista estatístico, ela é positiva. Do ponto de vista de percepção, ela não é positiva no que foi falado do ponto de vista da qualidade do investimento. Então, por exemplo, é perguntado sobre as cadeias logísticas. Esse ano ela teve uma avaliação muito negativa, a percepção de que as condições de logística para transporte de cargas, de produtos no Brasil estão incompatíveis com o potencial e a necessidade da atividade empresarial. Eu já comentei a questão da infraestrutura de energia, eu posso acrescentar a avaliação do empresariado sobre a questão da qualidade da tecnologia de informação, seja internet, seja telefonia móvel, seja telefonia fixa. Mais uma vez, a percepção de condições competitivas dessa infraestrutura básica e tecnológica, esse ano ela se tornou ainda mais negativa, nunca foi muito positiva, e esse ano acrescentou a ela a questão da energia, que era avaliada negativamente do ponto de vista estatístico, fundamentalmente o custo da energia, medida por quilowatt-hora, e agora esse ano acrescentou de forma negativa a percepção futura de disponibilidade de energia para sustentar o crescimento da atividade empresarial. Então, tem uma natureza um pouco diferente dos estudos da CNI e da Fundação Getúlio Vargas, porque o propósito não é medir confiança, o propósito é medir qualidade, disponibilidade e as condições que esses vários fatores vão impactar a atividade empresarial. Quantos empresários brasileiros foram entrevistados nesse estudo? Nós pesquisamos 1.000 empresários e temos aí cerca de 200 que respondem integralmente, alguns respondem parcialmente o estudo. De todos os setores da atividade econômica? Todos os setores e todas as regiões do país, havendo, é claro, uma concentração no Sudeste. Deputado Zé Aníbal, muito obrigada, Carlos Alberto. Deputado Zé Aníbal, eu queria levar um pouco a nossa discussão para um outro ponto, vamos dizer assim, um pouco mais social, né? O Brasil teve um ganho social na última década, marcada, talvez nas últimas década e meia, marcada por 2 pontos, basicamente. Pelo equilíbrio, né, monetário, né, pela redução da inflação, né, que talvez seja difícil até das pessoas perceber, mas que representa um ganho real, e pela política social desenvolvida pelo governo Lula, e que teve sequência com a presidente Dilma Rousseff, que fez crescer muito a classe média brasileira. A minha pergunta é, em que medida fatores como esse, perda de competitividade e que leva a uma redução da atividade econômica, como vem acontecendo, podem ameaçar ganhos tão importantes que a sociedade brasileira teve nesse período? Eu acho que esses ganhos são irreversíveis. Não há nenhuma possibilidade de ameaça, a não ser que aconteça alguma catástrofe, mas do ponto de vista orçamentário, até porque o dispêndio do governo, né, o investimento que o governo faz em programas sociais é um investimento compatível com as receitas do governo.
O que desestabiliza o governo, o que torna com que as despesas do governo sejam muito superiores às receitas do governo, são outros fatores. Um sistema de privilégios que existe no Brasil em várias áreas, não é? Um sistema de aposentadoria que está muito desequilibrado, tanto no INSS como nos sistemas especiais de aposentadoria. Né? A gastança, um Estado que é muito flácido, tem muito pouco mérito na gestão pública, precisa trabalhar mais sobre isso, né? E certamente isso vai enxugar custos. Precisa enquadrar, de fato, a receita aquilo que efetivamente, aliás, a despesa, aquilo que efetivamente se tem como receita, sem que haja nenhum prejuízo aos programas sociais. Esses programas sociais, você mencionou a inflação teve uma condição, é o imposto mais perverso para quem vive de salário e, sobretudo, para quem ganha menos. Mas os programas sociais começaram lá atrás, né? Já vinham dali, mesmo a lei orgânica de assistência social, que eu votei aqui no governo Itamar Franco, eu participei da discussão da lei. Ela atendeu centenas de milhares de brasileiros, continua atendendo. Então, eu acho que o risco é zero, até porque eu não prevejo que o país vai entrar numa situação de crise. Mas nós estamos avizinhando numa situação de quase estagnação, que vai ser preciso uma ação forte. Inclusive do parlamento. Eu fiquei 3 anos e 4 meses fora do parlamento e vejo que aqui o parlamento recorrentemente tem votado no sentido de ampliar gastos públicos, né? Tem até gente que fica no plenário calculando quanto é que está acrescentando de gasto público cada votação. Pauta bomba, né? Pauta bomba. E o governo tinha que ter uma ação mais de indução, de articulação aqui, para evitar isso aí. E ano político dá para fazer isso, deputado? Dá. Eu acho que tem que acabar com esses mitos, senão nós não vamos evoluir nunca. Nós vamos ficar, do ponto de vista da espécie, um pouco mais atrasadinhos. Eu acho que está na hora do Brasil evoluir mais. Deputado Zeca Dirceu, eu queria ouvi-lo em relação a a mesma pergunta que eu fiz ao deputado Zé Aníbal. Os ganhos que o Brasil teve, principalmente a classe média brasileira teve nos últimos anos, com a redução, com o controle inflacionário e com as políticas sociais implantadas pelo governo PT, o senhor concorda que isso não corre o menor risco? Tem uma avaliação que o Brasil pagou um preço muito grande por decisões, muitas vezes, de arroxo, de limitar despesas, de não investir daquilo que é necessário. Mais uma vez, o exemplo da educação, ele é bem objetivo. O Brasil demorou séculos, 500 anos, para ter, no início dos anos 2000, em torno de 2 milhões de estudantes universitários. Com aumento de despesa naquilo que é certo, naquilo que é importante para o país, a educação é um aumento de despesa necessário. O Brasil, em pouco mais de 10 anos, saiu desses 3 milhões que levou séculos para se acumular de mentes pensantes nas universidades e está chegando agora a 8 milhões. Então, eu acho que tem despesas que são corretas e a grande maioria das despesas que o país assumiu, que o país decidiu fazer, elas vão de encontro com as nossas necessidades. Me preocupa quando eu ouço falar muito, eu tenho visto isso em outras entrevistas, da necessidade do arroxo, do aperto, de uma radicalização. Eu temo que o Brasil viva períodos como viveu na década de 90. Nós temos números aqui do crescimento do PIB em 98, foi 0. O crescimento do PIB em 99, que foi 0,3, inclusive influenciado por um problema de ausência de investimento em uma outra área que é estratégica, que foi muito falado aqui, que é de energia. Nós não podemos esquecer que o Brasil viveu um período de apagão. Não havia energia para as empresas produzirem. Como nós estamos vendo em São Paulo hoje, um problema de água. Imagine como é que um país vai ser competitivo se ele não tem energia e não tem água para o seu desenvolvimento. Então, acho que são questões que a gente tem que ter cuidados na hora que a gente arrocha muito, aperta muito, para não cometer erros do passado. O Brasil continua com as suas finanças equilibradas, o Brasil continua conseguindo fazer frente com uma boa arrecadação às suas despesas. Como é que você entende, deputado? Só uma questão, que o Lula disse que ainda bem que ele não ganhou a eleição em 94. Por que o Lula falou isso? Tem que perguntar para ele. Gente, eu quero encerrar o programa, deputado Zé Aníbal, eu preciso encerrar o programa. Ao Brasil. Só um parênteses nesse tema. Professor, eu vou lhe dar a palavra e eu quero lhe dar a palavra e fazer uma pergunta. Do que foi feito, não do que não foi feito. Eu preciso encerrar o programa, então eu queria que o senhor dissesse de forma bem sucinta, eu quero ouvir o senhor, eu quero ouvir também o assessor do Ministério do Planejamento.
O deputado Zé Aníbal disse que que o ano não acabou ainda, ainda há muito que ser feito. A gente tem no ano que vem Pode ser feito. um primeiro ano de um novo governo, ou mesmo desse governo, se reeleito, mas é sempre um primeiro ano de governo, que normalmente existe uma lua de mel entre o Congresso e o governo eleito, né? Qual seria, na sua opinião, de forma bem objetiva, a prioridade número 1 do Congresso Nacional para fazer o Brasil sair dessa armadilha? Eu vou ser bem objetivo. Um pequeno parênteses que a gente não pode esquecer, que o grande fenômeno da classe média não foi programa social. Foi o aumento da renda do trabalho. Isso é uma coisa espetacular. O milagre social brasileiro do século XXI. Política, né? Não, com certeza. Estou dizendo o seguinte, que se você olha os dados, não é o Bolsa Família que criou a classe média, a nova classe média. O que criou a nova classe média foi o aumento do salário. E isso a gente precisa brigar para manter, sim, porque isso pode reverter. Então, eu acho que é importante. Agora, prioridade 1 para o Congresso Nacional. Facilitar os trâmites burocráticos do Brasil. A gente não vai conseguir ficar na posição de destaque, conseguir os ganhos de produtividade necessários para manter a classe média, para manter o crescimento, com todos esses amarras burocráticos. Um segundinho para falar, que é um exemplo que eu adoro. Na década de 50, o presidente Juscelino construiu essa cidade em um mandato presidencial. Hoje, um governador que queira, mesmo um presidente da República, queira construir uma ponte, ele não consegue no mandato dele. Esse é o contraste do Brasil, esse é o freio do Brasil. Então, seja lá quem ganha a próxima eleição, eu espero que tenha esse compromisso com o Brasil, nos deixem fazer esse país andar, porque nós conseguimos fazer isso. Emílio, você que não é da casa também, qual você diria que é a prioridade número 1 para o Congresso Nacional? Rapidamente, por favor. Isso é difícil falar, mas em todo caso, o mínimo que eu diria, bom, é um pouco linha, deveria você melhorar, ou seja, quando a gente fala em gastos, sempre tem que saber que a absoluta maioria dos gastos são gastos em educação, saúde, pagamento de pensões, aposentadorias. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em querer reduzir gastos, tem sempre esse problema. Então, como você arrecadar bem, isso é uma questão central. Só uma parte nisso do salário que a gente falou. Eu concordo com o Roberto, isso é uma coisa que pode sim reverter. A gente tem que pensar que nos últimos 8 anos a gente aumentou o salário mínimo, que é um dos principais motores, se não o principal motor do ganho de renda, do que as pessoas ganham, aumentou 60% nos últimos anos, quase 60%, enquanto nos 8 anos anteriores tinha aumentado 30%, e nos anos anteriores tinha caído. Ou seja, isso é o tipo de coisa que pode se reverter. A gente tem que estar muito atento a isso. Ok. Senhores, muitíssimo obrigado. Deputado José Aníbal, PSDB de São Paulo, muito obrigado por sua presença aqui no Expressão Nacional. Professor Roberto Heller Júnior, da Universidade de Brasília, muito obrigado também por sua presença. Deputado Zeca Disseu, PT do Paraná, muito grata também. Emílio Chernaves, que é assessor do Ministério do Planejamento, muito obrigada também. Eu quero agradecer também o Carlos Alberto Arruda de Oliveira, da Fundação Dom Cabral, que participou conosco desse debate. Muito obrigada, Carlos Alberto. Ok, antes de encerrar, eu quero avisar que na próxima terça-feira nós vamos falar sobre propaganda eleitoral antecipada. Parece ainda não haver consenso nem mesmo na Justiça Eleitoral. Eu agradeço você que nos acompanhou pela TV Câmara e também pela nossa página na internet. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça às 9h30 da noite. Eu espero você. Até lá.